Então, vamos falar sobre algo. Aquilo que Deus reservou para você, ninguém toma o que Ele já preparou para você viver. A palavra do Senhor ela vai nos mostrar que Deus fala com o profeta Samuel e pede para que ele prepare ali o azeite, da unção, o óleo da unção, e pede para que ele vá até a casa de Jessé, o belemita. E Samuel ouve e obedece a ordem do Senhor. E Deus deixa claro para Samuel o seguinte: olha, Samuel, eu tenho rejeitado a Saul como rei por ser desobediente, e eu tenho me provido de um rei entre os filhos de Jessé. E o profeta vai até a casa de Jessé. E chegando lá, ele não sabe qual ali dos rapazes é o ungido de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar que quando ele vê o irmão de Davi, quando ele vê, ele diz bem assim, provavelmente, ele pensa consigo próprio, provavelmente está diante do Senhor o seu ungido. Mas aí Deus deixa bem claro que aquele não é o escolhido do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que vai passando o segundo, vai passando o terceiro, e não é nenhum. Samuel ali, ele, com o seu olhar, apesar de ser um homem com a visão espiritual muito aberta, mas como Deus não havia revelado para ele, por ver o físico, ali do irmão de Davi, ele diz, é esse. Esse daí, visivelmente falando, dá para ser um rei, dá para ser colocado ali como líder do povo. Mas isso era a visão de Samuel, a visão física. E Deus deixa bem claro para Samuel que Deus não olha a aparência. Ele diz, Samuel, não olha a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho para o coração. E ali vão passando diante de Samuel os 7 filhos de Jessé. E aí Jessé diz o seguinte, não é nenhum desses moços. Tá faltando mais algum rapaz? Tem mais algum rapaz? Aí Jessé lembra-se de Davi e diz, sim, tá faltando o menor, né? Mas o menor estava no campo cuidando das ovelhas. O menor não estava desocupado, ele estava trabalhando, ele estava ocupado. E sabe o que Samuel fala para Jessé? Então manda chamá-lo, manda chamar o moço, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Olha só como é forte. Você entendeu que aquilo que Deus designou para você viver, ninguém toma de você? O único que pode fazer com que você perca é você mesmo? Samuel deixa bem claro, manda chamar o moço, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Pode ter, meus irmãos, uma fila de pessoas na sua frente, mas aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, quem vai viver e quem vai se alegrar é você. Não adianta se tem terceiros querendo aquilo que Deus já designou para você viver. Não adianta terceiros querer o que é teu.
Porque o que Deus preparou para você é seu e ponto final. Não adianta outro colocar o olho naquilo que pertence a você. Porque Deus deixa até formar uma fila. Mas Deus não entrega a bênção que é de alguém na mão de outro. E Davi é trazido à presença de Samuel. E quando Davi vai chegando, a palavra do Senhor nos diz que ele é ruivo, ele é de semblante formoso também. E Deus fala assim para Samuel: levanta-te, Samuel, porque é esse que eu escolhi. A palavra do Senhor nos diz também que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Davi, além de ter sido chamado por Deus, ele foi escolhido. Mas para que nós venhamos viver o que Deus preparou, o que Deus designou para nós temos que estar na posição. Nós temos que estar alinhado com a promessa do Senhor. Nós temos que estar alinhados com o propósito que Deus já designou para nós. Não adianta estarmos desalinhados aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que estar firme, sabe? Alinhado àquilo que Deus escreveu para nós vivermos. E a palavra do Senhor vai nos falar que Davi é ungido diante de seus irmãos. Davi é honrado a rei de Israel, uma liderança muito significativa, muito grande, na frente daqueles que talvez não desse nada por ele. Porque lembra quando Samuel chega à casa de Jessé? Ali, os que estavam em casas passam diante de Samuel. Mas aí, quando Samuel deixa bem claro que não é nenhum daqueles moços que o Senhor havia escolhido, o próprio pai, no exato momento, não lembra-se que está faltando um filho. É necessário o profeta perguntar, questionar: tem mais algum jovem na casa? Para que ele venha lembrar: tem sim o menor da casa. E o menor é escolhido. E não é escolhido pelo homem que pode se arrepender da sua escolha. O menor, aquele que ninguém dá nada, aquele que a própria sociedade talvez não escolheria, ou o próprio pai, os irmãos ali não escolheria para ser rei. Mas o Senhor escolheu. O Senhor chamou e escolheu, porque viu que o coração de Davi estava alinhado a um grande propósito que o Senhor havia escrito. Davi iria cumprir tudo aquilo que o Senhor havia designado para o seu povo. Davi foi um homem, um jovem, que o Senhor viu que ele tinha o coração pronto, o coração obediente para executar todos os planos que Deus havia para o seu povo. Então fique em alinhamento, fique na presença, obedeça, porque o que Deus designou para você viver, terceiros não irá usufruir daquilo que o Senhor já preparou para você viver.